Seja bem-vindo à fabulosa Watseka, uma cidade rural localizada a 130 quilômetros ao sul de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. Foi lá onde supostamente algo sobrenatural aconteceu nos anos de 1877 e 1878. Nesse local, houve a primeira possessão documentada na história dos Estados Unidos. Eu sei que quando ouvimos falar a palavra possessão, imaginamos imediatamente espíritos demoníacos e diabólicos que assumem o controle do corpo humano de uma maneira terrível, usando a força, e na maioria das vezes os resultados são assustadores e devastadores. Esse caso, entretanto, é muito diferente dos demais, uma vez que a pessoa que sofreu com essa possessão, ao invés de ter sua vida completamente arruinada, foi curada de sua doença. Na tarde do dia 11 de julho de 1877, Lawrence Venom, de 13 anos, queixava-se que estava se sentindo mal naquele dia. Alguns momentos depois, a menina foi até seu quarto e caiu no chão. Ela permaneceu inconsciente lá por 5 horas. Na manhã do dia seguinte, aconteceu exatamente a mesma coisa. No entanto, dessa vez, Lawrence começou a alegar que havia visitado o céu, onde teria falado com os anjos e espíritos de parentes falecidos. Abre aspas. Eu vi o céu e os anjos, e muitos outros fantasmas que falavam comigo. Fecha aspas. Alguns anos antes, o irmão e a irmã de Lawrence haviam perdido a vida, e ela disse que também os viu no céu. Às vezes, esse estado de transe dela durava algumas horas, e a Lawrence falava com uma voz completamente diferente de sua voz habitual, conversando sobre lugares distantes, lugares onde ela certamente nunca havia ido. Em uma época que o movimento espiritualista era amplamente popular, muitas pessoas acreditavam que a menina estava manifestando habilidades mediúnicas enquanto estava nesses transes. Ela era capaz de contatar espíritos e anjos. Embora muitos médicos a tenham diagnosticado como uma pessoa com doença mental e até pediram para que os pais da menina a mandassem para o asilo de insanos do estado em Peoria, os pais dela se recusaram. Os asilos daquela época eram infestados de abusos e não ofereciam nenhum tratamento. Na verdade, muitos pacientes teriam a sorte se conseguisse pelo menos saírem de lá com vida. A ideia de colocar pessoas nesses asilos era simplesmente abandoná-los e os excluir totalmente da sociedade e do mundo exterior. Conforme os transes da menina se tornavam mais frequentes e detalhados, um homem chamado Asa Hoff, que também morava em Watseka, apareceu na residência da família Venom. Asa contou à família sobre sua filha, Mary Hoff, que havia sofrido de algo assustadoramente parecido com o que Lawrence estava passando naquela época, e ele queria investigá-la mais de perto para tentar ajudá-la. A família Venom o convidou para sua residência, e ele trouxe o espiritualista Dr. Winchester Stevens, que documentou esse primeiro encontro. Ele disse que Lawrence estava enrolada na cadeira com olhos fixos, parecendo uma velha bruxa em todos os sentidos. Ele detalhou como ela chamava seu pai de Old Black Dick e sua mãe de Old Granny. Durante essa reunião inicial, Lawrence não se apresentou como ela mesma, mas sim como Katrina Hogan, uma alemã de 63 anos de idade. Momentos depois, ela disse que era na verdade um menino chamado Willie Canning, que havia falecido recentemente. Antes deles partirem, Lawrence saiu do transe e conseguiu se comunicar com sua mente sã. Asa Hoff disse à família que sua filha, Mary, costumava entrar em um transe semelhante, onde ela assumia o caráter e a personalidade de outras pessoas.
Quando estava possuída, ela podia se lembrar de informações sobre locais que nunca havia estado e pessoas que nunca tinha conhecido. Conforme ela foi ficando mais velha, os transes aumentaram em intensidade e violência. Por 18 meses, Mary foi mantida em uma banheira para se tratar através da cura pela água. Porém, esse tratamento foi inútil. Asa disse que sua filha começou a desenvolver uma obsessão bizarra por sangue e começou a aplicar sanguessugas em sua testa. Certo dia, durante a manhã, ele a encontrou se cortando com a faca. E segundo o que ele disse, sua filha lhe relatou que precisava livrar o corpo de seu sangue. Asa disse que procurou os médicos e eles mandaram Mary para um manicômio. Porém, em um certo dia, ela acordou, sentou-se na cama e começou a gritar incontrolavelmente. E só parou quando caiu no chão sem vida. Ela faleceu com apenas 19 anos de idade. Apesar da perda da filha, Asa estava inflexível, acreditando que o espírito dela ainda poderia estar vivo. E é agora que a história se torna cada vez mais obscura. Após esse encontro, outro espírito veio se comunicar por meio de Laurence, e dessa vez o espírito presente ali era exatamente o de Mary Hoff. Enquanto estava em um de seus transes, Laurence se apresentou como Mary e disse que não reconhecia o nome da jovem que estava sendo chamada. Seu nome era Mary. Além disso, ela não reconheceu a casa em que morava como sendo a residência em que ela vivia com sua família. A família Venom contatou a família Hoff mais uma vez para lhes dizer que a filha deles estava possuída pelo espírito de Mary. Os Hoff imediatamente foram até a casa dos Venom, e embora a Laurence nunca tivesse conhecido o resto de sua família, além do Asa, ela foi capaz de identificar cada um deles, inclusive os chamou por apelidos de infância. A família Hoff continuou a visitar e interagir com Laurence, que eles acreditavam ser Mary, apenas em outro corpo. Alguns meses depois, os Venom permitiram que a família Hoff levasse Laurence para sua casa, para ver como ela se comportaria e também tentar ver se ela recuperaria sua identidade real. Com o passar dos meses, eles esperaram que Laurence saísse dessa situação. Entretanto, isso não aconteceu. Ela passou a tratar sua própria família como estranhos, e estavam todos desesperados para tê-la de volta. Quando Laurence e a família Hoff passaram direto pelo jardim de sua antiga casa, onde Mary cresceu e perdeu a vida, Laurence imediatamente ficou confusa e perguntou por que eles não pararam lá. E a garota também era capaz de se lembrar de boas memórias da família Hoff e reconheceu alguns itens da casa como sendo dela. Ela gostava muito de tocar piano, algo que só a Mary sabia fazer, mas a Laurence não. Ela nunca havia tocado piano antes. Segundo o Asa, abre aspas, na verdade, nossa filha que estava morta foi restaurada para nós, fecha aspas. Após alguns meses felizes, Laurence disse à família Hoff que era sua hora de partir. Beijou a todos e se despediu. Quando voltou para sua casa, com a sua família Venom, ela reconheceu todo mundo imediatamente, e em poucos dias Mary se foi para sempre, e Laurence nunca mais caiu em outro transe, e sua família acreditava que finalmente o espírito de Mary havia se libertado e curado sua filha completamente de suas doenças. Mas o que realmente aconteceu em Watseka? Laurence estava realmente possuída pelo espírito de Mary ou era tudo algum tipo de fraude elaborada? Ninguém pode responder com certeza, mas a família Hoff e a família Venom certamente acreditavam que a possessão era genuína, assim como todas as pessoas que tiveram a possibilidade de visualizar aquele caso em primeira mão.
Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!